Eu tinha um amigo chamado Mauro Ramos, um dos melhores professores de português que eu conheci em toda a minha vida. E o Mauro Ramos me dizia o seguinte: eu só passo prova de ortografia com o dicionário na mão. Segundo ele, não havia regras suficientes para direcionar o pensamento científico e escolher as alternativas corretas. Eu achei isso um desafio e acabei fazendo um manual de ortografia de 2.000 páginas. Não consegui nenhum editor para editar isso, porque nenhuma produção de ortografia tem tanto volume de páginas. Acabei cortando isso e distribuindo em algumas coisas. A minha gramática é a gramática que tem o maior número de páginas de ortografia de todas as gramáticas do Brasil. Mas eu acho a ortografia uma pedreira. Uma pedreira. Ditas essas palavras iniciais, vamos começar a fazer a questão. Ele pergunta quantos erros de grafia. Repare, a questão foi bem elaborada. Erro de grafia, não é erro de ortografia. Erro de ortografia não existe. Porque ortografia é a palavra correta. Como pode existir erro de palavra correta? Isso é um contrassenso. Mas, enfim, existem professores e professores. Aí a questão está elaborada corretamente. Quantos erros de grafia aparecem? A primeira é companhia. Quando é que se escreve companhia sem H? Só tem um caso. Você não sabe? Não? Eu vou te falar. Só se escreve companhia sem H quando se escreve errado. Toda companhia tem que ter H. Seja a companhia está ao lado de alguém, seja a companhia empresa pública ou privada, seja companhia, unidade militar, seja o que for, companhia tem que ter H. Então, o primeiro erro é companhia. Número 1. Impuseram. Isso é o verbo impor. O verbo impor é derivado do verbo por. E existem dois verbos. Cadê minha mão? Pronto. Existem dois verbos que são com S. Querer e por. Todas as formas de querer e de por são com S. Então, eu quis com S. Se eu quisesse com S. Eu pus com S. Se eu pusesse com S. Então, impusesse S. Segundo erro que ele escreveu com Z. Aí, restrições. Restrição vem de restringir. Eu ensinei isso para vocês. Quando a palavra é derivada do verbo e não modifica o verbo, é com cedilha. Ora, qual é a palavra derivada de restringir? Restrito. Toda palavra terminada em TO, a derivada dela só pode ser com cedilha. Direto, direção. Exceto, exceção. Tudo com cedilha, né? Ato, ação, com cedilha. Então, restrito, restrição, com cedilha. Então, restrição está correta. Despesa é com S ou com Z. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Repare. Aviso vem de avisar. Certo. Prisão vem de prender. Certo. Eu estou com dificuldade de encontrar exemplo. Estou ficando velho, então é assim. Enfim, a regra é essa. Toda, na dúvida entre S e Z, está ouvindo? Na dúvida entre S, S e Z. Pronto. Os dois dedos, para você perceber. Os dois. Caraca, estou brigando com a câmera. Entre S e Z. Qualquer palavra derivada de S, de verbo, é com S. Prisão, prender, S. Divisão, dividir, S. Colisão, colidir, S. Então, no caso, despesa vem de despender, que é o verbo. Significa gastar. Então, se despesa é derivado de verbo, só pode ser com S.
Terceiro erro. Os verbos terminados com U e R, como constituir, ele faz constitui com I. Os verbos terminados em UAR, como recuar, faz recue com R. Então, constituir, TUIR, é I. Quarto erro. Outra palavra. Toda palavra derivada de jeito é com J. Então, jeito, rejeito, trejeito. Então, trejeito, ele escreveu errado. Mais uma errada. Ela é a quinta. Simular significa fingir. Então, dissimular, que é com 2 S, porque senão fica dissimular, é com S. Então, dissimular, 2 S. Não é C. Está errado. Esse é o sexto erro. Dissimular. Continuando. Incauto. Incauto é derivado da palavra cautela. Cautela é com U. É de calção com U. Calção significa segurança. Então, incauto é com U. Errou. Esse é o sétimo erro. Assessoria são 4 S's. É A, S, S, E, S, S, O. 4 S's. Assessoria. Então, não é C. Esse é o oitavo erro, né? 2, 4, 6, 8. Oitavo erro. A próxima palavra é correligionário. Errou, ele escreveu correligionário, não é legionário, é ligionário. Experiente é com X, mais um erro. Então, aí você tem 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 6, 8, 9, experiente 10. Torpeza. Quando é que eu vou escrever ESA com S e ESA com Z? Isso aí é moleza. Vejamos. Príncipe. Princesa. Tem masculino? Tem. Qual é o masculino de princesa? Príncipe. Duquesa tem masculino? Tem. Qual é? Duque. Então, quando tem masculino, S. Príncipe, princesa. Duque, duquesa. S. Quando não tem masculino, Z. Por exemplo, torpeza. Não existe torpezo. Então é Z. Isso é um macete para você aprender rapidamente. Na verdade, a regra seria assim. Torpeza vem de torpe. Torpeza. O adjetivo dando origem ao substantivo abstrato. Então, adjetivo dando origem ao substantivo. Z. Então, rico, riqueza, torpeza, belo, beleza, tudo com Z. São adjetivos dando origem a substantivos abstratos, todos com Z. Se fosse o contrário, se fosse um substantivo dando origem a um adjetivo, seria tudo com S. Por exemplo, deixe-me ver. Um substantivo dando origem a um adjetivo. Por exemplo, França, francesa. França é um substantivo, francesa é um adjetivo. Então, tudo com S. Então, no caso aqui, você tem torpeza. Torpeza quer dizer uma ignomínia, uma coisa ofensiva, horrível. Então, com Z. Mais uma errada. A palavra correta é famigerado com I. Famigerado, originalmente, significa pessoa que tem muita fama. Aí a palavra mudou o sentido. Isso acontece ao longo do tempo, a palavra mudar de sentido. Por exemplo, salário era uma porção de sal que o general dava para o soldado como um prêmio. Naquela época,
Não havia transporte aéreo, transporte com helicóptero, então as tropas tinham que se deslocar a pé. Ora, de, São, de Belo Horizonte a Brasília, são 700 quilômetros, quase 800. Se uma pessoa andasse a 5 quilômetros por hora, que é uma marcha forçada, 5 quilômetros, um apetrecho, com lança, escuro, aquela porcalhada toda, 5 quilômetros a marcha forçada. A 8 horas, é 40 quilômetros por dia. 40 quilômetros por dia, para ele andar 800, ele teria de andar um mês aproximadamente, 20 dias, sem parar, todo dia, 40 quilômetros. Chega lá morto, né? Então, além disso, ele ainda tinha que caçar para poder comer. Ele tinha que caçar lebre, animais pequenos. Para carregar, não havia como tempero, a comida, durar tanto tempo. Quem a fazia durar muito tempo era o sal. Então, o soldado caçava, pegava o animal, salgava e ia comendo ao longo da estrada. Então, o salário é uma coisa muito boa para o soldado. O salário mudou de sentido, não é mais porção de sal. O salário hoje é o pagamento por uma atividade feita durante um mês. É claro que o salário da gente é bem salgado, né? A porcalhada. Mas, enfim, está aí. Umas palavras mudaram de sentido. A palavra farsante significava farsa. Farsa era teatro. Farsante era o ator de teatro. Hoje, farsante é uma pessoa que nos engana. A palavra mudou de sentido. É o caso de famigerado. Famigerado hoje é infame, cretino. Mudou o sentido. Mas é com I. Então, quantas palavras no total? 12. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 palavras no total. Gabarito, letra E. Segunda questão. Qual é a alternativa em que todas as palavras são escritas corretamente? Acesso vem de aceder. Mudou o verbo, aí só pode ser com 2 S. Acesso está correto. Concepção vem de conceito, está correto, é com cedilha. Visar vem de visão, está correto. Então, gabarito provisório A. Assessor está correto? Não. Está correto. Eu enxergo mal. Está correto. Ah, aqui tem uma pegadinha. A palavra não é cabeleireiro, é cabeleireiro. Por que cabeleireiro? De que cuida o cabeleireiro? Não cuida do cabelo. Se ele cuidasse do cabelo, ele era cabeleiro. A palavra não é cabeleiro. Ferro, ferreiro. Cabelo, cabeleiro. Não é isso. Ele cuida da cabeleira. Como se escreve cabeleira? K-B-L-E-I-R-A. Botando o eiro no fim. Cabeleireiro. Errou o cabeleireiro. Alisar está correto, é de liso. Atrás, tudo que é da parte de trás é com S. Atrás, é atrasado, tudo com S. Não existe flecha com X, nenhuma. Toda flecha é com CH. Só existe flecha com CH. Sensatez é de sensato. Ora, sensato é o adjetivo dando origem ao abstrato. Só pode ser com Z. Então, sensatez com Z. Ascensão. Ascensão não é com cedilha. Ascensão é com S. Vem de ascender, que significa subir. Tem uma festa chamada Ascensão de Nossa Senhora. Segundo consta, Nossa Senhora foi o único ser humano que subiu inteira, roupa, tudo para o céu, foi tudo para o céu. Bem, então, ascensão vem de ascender, modificou o verbo, só pode ser com S. Irrequieto está correto. Catequizar. Como é que eu vou saber se catequizar é com S ou com Z? Isso aí é fácil. Para ser izar com S, o verbo, a palavra primitiva, tem que ter is no fim. Se não tiver is, não é izar com S. Por exemplo, lápis, termina com is.
Então, lapizar, pichar com os lápis, é com S. Bis, é com S. Então, bisar, repetir, é com S. Se não tiver is, vai ser isar com Z. Terror, não tem is. Aterrorizar é com Z. Vamos para catequese. Catequese tem is? Não, catequese tem es. Mas eu não falei es, eu falei is. Se não tem is, isar com Z. Então, catequizar é com Z. Ele errou. Baliza é uma palavra que vem do italiano, é com Z. Errou. Pretensão vem de pretender. Mudou o verbo, só pode ser com S. Pretensão é com S. Não é com cedilha. Indizível é derivado de dizer. Dizer é com Z, porque todo verbo terminado em Z é com Z. Ó. Fazer, dizer, trazer, tudo com Z. Então, indizível com Z está correto. Então, onde está tudo correto? Na letra A. Questão 10. Próxima questão. Assinale a letra adequada para colocar. Enxaguar. Alguns professores precipitados dizem assim: após EN só se escreve X. Aí o aluno diz: e enchente? Aí a enchente é uma exceção. Aí enxavetar é outra exceção. E encharcar é outra exceção. E daqui a pouco tem mais exceção do que regra. É claro que essa posição é uma posição equivocada do professor de português. Ele deve ensinar como ela é. Veja, enxaguar é X. E encharcar é com CH. Enxotar tem alguma coisa a ver com chotar? Não. É uma palavra primitiva. Então é X. Encharcar é derivado de charco? É derivado. Então, as primitivas X, as derivadas CH. Beleza. Então, enxaguar X. Piche. Só tem piche com CH. Não existe piche com X. Misto é derivado de mistura. Mistura é com S, misto é com S. Então, ele diz, todo mundo com a letra X. Não é verdade. Piche não é. E misto também não. Exceção é com cedilha? É. Exceto, exceção. TO da origem a cedilha. Suíça é derivado com cedilha. Deveria ser, se nós fôssemos respeitar a origem da palavra, deveria ser com dois S. Por quê? Como se escreve Suíça? S, W, I, S, S. Já viram? A origem da palavra é com dois S. Mas acontece que há uma norma que diz palavras estrangeiras devem ser escritas com cedilha. Então lá vai Suíça para cedilha. Maçarico é de massa. Massa não é no sentido de volume. Massa no sentido de alguma coisa que ataca. Então, maçarico é com cedilha. Logo, todas na letra B são com cedilha, é o gabarito provisório. Na letra C tem um monge com G. Sugestão G. Enjeitar. Enjeitar é derivado de J. É derivado de jeito. Então, não é a letra C. Bússola, O. Engolir, O. Chuvisco, O. Também não é a letra D. Empecilho vem do verbo empecer, que significa criar um obstáculo. Privilégio é com I, é derivado da palavra privada. Aí você diz que tem privada a ver com privilégio. A privada é algo que só você usa, ninguém defeca em condomínio. Bota a bundinha mais para lá um pouco, vou botar a minha, ninguém faz isso. Então, na hora que você vai usar o vaso, a privada, ela é só sua. Então, privilégio e privada são palavras cognatas, palavras com a mesma letra, no caso. Então, privilégio é com I. Uma pegadinha. Pegadinha não, pegadinha. A palavra é selva. A derivada é silvícola. Volta ao radical latino. Radical latino é Silvia, que significa selva em português. Então a palavra é silvícola,
com I. Pegadinha essa, né? Bem, então, qual é o gabarito? É a letra A. A letra A não, é a letra B de bola, que todo mundo é com cedilha. Questão 13. Submarino. Submarino não tem I. Então está errado. Submarino, japonês está correto. Emergiu, está correto. Que é subiu a flor da água. Das águas turvas, escuras. Não é túrbias, é turvas. Errou, não é a A. B. Um destroyer. Eu, quando escrevo cheque, eu escrevo um com H. Eu sei que a palavra está errada, mas eu não me arrisco a escrever um com o M para não falsificar e fazerem 100. Do U você baixa uma perninha, faz C. Do U você faz mais uma perninha, faz um E, e mais uma perninha faz N. Então, em vez de 1.000 cruzeiros, 1.000 reais, passou a ser 100 mil reais. Eu não quero ser roubado. Então, eu escrevo um com H, mas um não tem H. Destroyer, faltou o acento. Paroxítona terminada em R, tem que ter acento. Holandês não é com Z, holandês é com S. Lembra a regra? Holanda, substantivo, holandês, adjetivo, só pode ser com S. Imergiu nas águas. Imergiu é afundou. Afundou em, não é afundou da. Imergiu nas águas. A B está errada. C. O submarino andaluz. Andaluz é um adjetivo derivado de Andaluzia, que é uma cidade da Espanha. E é com Z. Perseguia o caça-minas, está correto, malgache, que emergia nas águas. Então, está errado o andaluz. Andaluz é com Z. Não é a letra C. D. O submarino Caetés emergiu nas águas. Até aí tudo correto. Em direção à capital da Bulgária, Sófia. O nome é Sófia, não é Sofia. Sofia é um nome próprio, né? Ou então, falando nordestino, eu Sofia de Zé. Bem, então até agora eu não vi erro na letra D. Vamos para a letra E. A belonave, tudo junto, errou. Norte-americana separada por ife, que são dois adjetivos. Emergiu das águas. Emergir é da. Errou. Então, o gabarito da 13, D de delta. Próxima questão. Qual o grupo de palavras com o maior número de palavras escritas corretamente? A palavra não é delapidar, a palavra é dilapidar. Lápide significa pedra. Então, quebrada em dois é de sílaba, duas sílabas. Quebrada em dois não é delapidar, é dilapidar. A primeira errou. A palavra não é adivinhar sem i, é com i. Adivinhar é derivado de divino. Só Deus pode adivinhar, ninguém mais. Então, errou. Adivinhar. Duas erradas. Caranguejo. Caranguejo não tem esse i. Não tem esse i. Então, errou de novo. Pretensioso vem de pretensão. Pretensão vem de pretender. Todas derivadas do verbo, alterando o verbo. Só pode ser com S, não é com C. Privilégio, já analisei essa palavra, é com I. Privilégio. Todas erradas na letra A. O que ele perguntou? O maior número de palavras corretas. Não é a A, decididamente. Que na A é 0. Ojeriza é com J e com Z, está correto. Berinjela é uma palavra brasileira, portanto, J. Frenesi é uma palavra francesa. Essa palavra francesa, ela é adaptada para a língua portuguesa, ok? Então, correto de frenesi é com S.
porque ela vem do francês. Então, consequentemente, se ele escreveu com que letra? Deixa eu ver aqui se eu enxergo. Ele escreveu com a letra Z, errou. Baliza está correto. A palavra não é beneficente, a palavra é beneficente. Não tem esse I. Quantas estão certas na letra B? Uma, duas, três, três. Três. Que são ojeriza, berinjela e baliza. Três. Vamos para a letra D. A palavra não é mendigo, a palavra é mendigo. Não tem esse R. Próprio, está faltando um R. Próprio. Está faltando um R. A palavra é prazeroso, ela é derivada de prazer. Prazer não tem I. Aí vem a próxima, superstição. Superstição seria um que são muito grande. Superstição. Não, está errado. É superstição. Faltou um S entre o R e o T. A palavra não é mortandela, é mortadela. Então, não tem nenhuma certa na letra C. Zero. Na letra D, a palavra não é plataforma, a palavra é plataforma. Uma errada. Paralisar vem de paralisia. Tem is, logo paralisar é com S. Maisena, essa palavra é engraçada. Porque quando você vai à sua casa, tem aquele pacotinho amarelo, maisena com Z. Por quê? Porque aquilo é de uma companhia chamada General Food Corporation, ou seja, uma companhia americana, que não quer saber se maisena é com S ou com Z, ele escreve para o que ele quer. Infelizmente, o Brasil é um país bagunçado, em termos de respeito à lei, que se aqui fosse a França, se você escrever um produto errado na França, a prefeitura vai e embarga. Você não pode vender, você não pode comercializar, ainda é multado. Então aqui deveria ter esse mesmo respeito à língua portuguesa. Deveria ser maisena com S, não maisena com Z. Maisena com Z é lá para Nova York. Aqui é com S. Eles escrevem Brasil com Z. Bem, então maisena está escrito correto. Catequizar, já vi, catequizar está escrito correto, é com Z. Toda palavra terminada em age é com J, laje, traje, etc. Então, quantas estão corretas? 4. Paralisar, maisena, catequizar e laje. 4. Até agora é a letra D. Exceção, cedilha. Freada não tem I. Por que freada não tem I? O verbo é frear, sem I. Quando eu conjugo, eu faço freio com I, freias com I, freia com I, freamos, sem I, freais, sem I, freiam, com I. Por quê? Porque quando a vogal forte cai dentro do radical, eu freio, o radical vai até o E. Freio caiu dentro do radical. Aí tem o I. Se cair fora do radical, não tem I. Freamos, é o A, fora do radical. Ora, freada, o A, tá fora do radical. Então é freada, sem I. Cabeleireiro já analisei. É cabeleireiro, tá errado. Mexer, tudo que começa com me, é X. Mexe, mexicano, mexerica, mexer, tudo com X. Gojeiro está certo, é de goja. Goja significa garganta. Quantas certas da letra E? Só gojeiro, só uma. Então, o gabarito da questão é D de delta. Bem, fazendo a questão 34, ela no enunciado diz, em que item a letra destacada deve ser agrafada na letra da palavra derivada. Hipnose é com S, certo? Hipnotizar, hipnotizar é com Z. Por qual motivo? Porque hipnose não tem is. Se não tem is, vai ser isar,
com Z. Então, hipnotizar com Z. Catequese e catequizar. Catequizar é com Z. Por quê? Já falamos isso aqui hoje. Catequizar é com Z porque catequese não tem is. Então, catequizar só pode ser com Z. Paralisia tem is. Então, paralisar é com S. Então, o gabarito provisório dessa questão é a letra C. Síntese não tem is. Então, sintetizar será com Z. Aí vem uma exceção. Realmente é uma exceção. Por que motivo? Que a palavra simples deveria ser escrita com Z. Simples, terminando com Z. Porém, de acordo com uma regra do acordo ortográfico, não existe nenhuma palavra proparoxítona com Z. Então, todas serão com S. Logo, simples, que era com Z, passou a ser escrita com S. Mas a derivada dela não é proparoxítona. Então, civilizar vai ser com Z. Acabou sendo uma exceção, né? Então, o gabarito da questão 34, letra C de cavalo. Próxima questão. Onde não aparece forma variante? Quociente com C, quociente com QU. Ambas corretas. Estou com sono, hein, gente? Cota com C, quota com QU. E se cota com QU, não se fala cota, fala quota. Se você quer falar cota, escreve com C. 14, você escreve com QA também. Mas não fala 14, fala 14. Quer escrever 14, falar 14, escreve com C. Cotidiano e cotidiano. Se quiser falar cotidiano, tem que falar com C. Com Q1, tem que falar cotidiano. 50 não existe. Só existe 50 com QU. Então, a forma CO está errada. Gabarito é de Ernesto. Próximo. Em que item há apenas uma palavra errada? Dignatário. Não, a palavra é dignidade. Logo, a derivada é dignitário. Errou a primeira. Eclesiástico está correto, Mafé está correto, História está correto, Pensoso está correto. Uma errada. Então, o gabarito é a letra A, provisoriamente. B. Privilégio. I. História. HI. Não existe história com E. Isso é uma invenção de algumas pessoas precipitadas que usam a palavra história derivada do inglês history. History com S, aí seria história com E. Aí seria história inventada e história real com H. Isso é uma teoria que, na verdade, não tem a menor base linguística. Isso é chute. É a teoria do chutágoras, de alguns professores. Chutágoras. Não existe. Então, história minúscula é uma história qualquer. História com H maiúsculo é a ciência. Então, a besta tem duas erradas, privilégio e história. Cobarde, por incrível que pareça, é uma forma correta. Existe covarde e cobarde, são formas variantes. Quem é responsável pela disseminação? Disseminação. Está correto. Maledicência, está correto, não tem nenhuma errada. Ele quer uma errada. Vultuosa. Não existe a palavra vultuosa. Mas vultuosa não é volumosa. Vultuosa é inchado, infeccionado, que não cabe na palavra cifra. Não existe nenhuma cifra infeccionada. Existe cifra vultosa, de vulto. Reivindicar não tem esse N. Reivindicar. Pedir a coisa ao pé da letra. Rei em latim é coisa. Daí vem real.
coisa. Enfim, duas erradas. Gabarito da questão 45, A. A próxima. 74. Beber água com bicarbonato causa desinteria. Não é desinteria, é disenteria. Por que disen? Dis significa dificuldade. Enter é entranha, intestino. Então é dificuldade intestinal. Pensou em peidar, se caga. Isso é a disenteria. Dis é dificuldade. Dispneia é dificuldade de respiração. Como fazia o Bolsonaro, né? Zombando as pessoas que estavam com Covid. Bem, então errou. Ele quer tudo correto. O aviador ficou frustrado. Não é frustrado. Errou. C. Após depredar, ele cometeu um fratricídio, que é matar o irmão, fraternal. Então, a letra C está tudo correto. Na letra E está prazeroso. Já falei dessa palavra. Não existe o I. Ela é derivada de prazer. Prazer não tem I. Gabarito da questão C de cavalo. Próxima questão. O rapaz perdeu a apresentação. Ele quer uma errada. A apresentação é com S. Então, gabarito provisório A. O rapaz jogava e pensava: meu parceiro sinaliza com a sobrancelha porque detém o coringa. Ela se preocupou porque subiu pelo fato de ser uma secretária bilíngue, não tem mais trema, né? Excepcional, está correto. A promotora esperta é experiente. Percebeu que havia muitos deslizes está correto. Então, o gabarito da questão 103 é A mesmo.